Boa noite. Muita paz a todos. Boa noite aos internautas que nos acompanham nesta reflexão. Estamos fazendo a experiência, de transmitir da nossa casa espírita também pela internet. Tá? Aprendizado dessa fase que ficamos sem poder nos encontrar. Né? Então foi preciso que a gente começasse a utilizar os recursos da tecnologia. Então esse é um ponto positivo, porque nem tudo é negativo. Temos pontos positivos também nas coisas ruins da vida, e são lições para aprendermos. Eu tenho dito que esta é uma, nós espíritas aprendermos a utilizar efetivamente os recursos da tecnologia que estão aí à nossa disposição, que outras filosofias religiosas utilizam até muito melhor que a gente. Então a gente tem que aprender a utilizar. Então este é um aprendizado vindo da pandemia. Outro que eu referencio, só para fazer um adendo aí, é a questão de valorizarmos a liberdade. Porque sem termos, em tese, cometido crimes, nós ficamos em prisão domiciliar. Né? Já estamos há 1 ano e pouco aí nessa situação. E outra lição, só para citar mais uma, que a pandemia nos oferece de positivo: valorizarmos as pessoas. Eu tenho dito que agora começamos as palestras em outras casas também presenciais, eu digo, nossa, que bom ver gente. Né? Mas que bom ver a família, que muitas vezes a gente, tendo a possibilidade, não participa, não está junto. E agora, sentindo falta, eu acho que a gente valoriza um pouquinho. Então tem algumas lições a serem tiradas da pandemia. Mas o nosso tema de hoje são atributos essenciais. Com a boa chuva, abençoada chuva aí, né? Atributos essenciais. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui no mundo para caminharmos na direção da perfeição. Não tem outra finalidade. O que é a perfeição? Eu costumo dizer que é o doutorado na arte de amar. O nome pouco importa. É atingir a sabedoria máxima. O nome pouco importa. Mas para que a gente caminhe nessa direção, nós precisamos ir conquistando alguns atributos. Alguém, para projetar e construir um prédio, ele precisa dos atributos da engenharia, precisa dos atributos de conhecer estruturas, conhecer materiais, resistência dos materiais, são atributos que as pessoas precisam para construir um prédio. Para nós construirmos o prédio da nossa felicidade, nós precisamos de alguns atributos. Então, lembrando que na busca desses atributos, nós travamos uma guerra contra a ausência deles ou contra a antítese deles. Por isso Jesus nos diz em Mateus 10:34: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Para travarmos uma luta, uma guerra, nós precisamos habilidades com os instrumentos de guerra. Para fazermos guerras de matança entre nações, às vezes dentro da própria nação, nós usamos e somos hábeis em usar as armas. Mas e para travar a guerra interna? Para vencer as carências que nos afastam do nosso destino, da nossa felicidade? Travamos essa guerra? O objetivo final é caminharmos na direção da perfeição. E é por isso que Jesus nos traz o quê? Lições para travarmos uma guerra. Não é com os outros. Nós adoramos travar guerras com os outros. É para travarmos uma guerra conosco mesmo, com as nossas deficiências internas, com as nossas carências, para que, afastando as carências, deficiências, nós conquistamos os atributos e os valores da perfeição. Então, para isso, precisamos adquirir habilidades nesses atributos, adquirir a convicção de alguns valores que muitas vezes nós falamos da boca para fora, mas não vivenciamos internamente. Isso é o grande problema atual da humanidade. Eu tenho dito, quando falo de autoconhecimento, que o autoconhecimento é o grande desafio da humanidade para fazer as transformações utilizando os recursos que já estão disponíveis. Né? Especialmente Jesus há 2000 anos, revivido e esclarecido pela doutrina dos Espíritos há mais de 160 anos. Mas não foi só Jesus, a doutrina espírita e Moisés que Deus mandou. Deus nos mandou uma
infinidade de seres em todas as épocas da humanidade para nos auxiliar. Mas os recursos já estão disponíveis. Precisamos utilizar esses recursos e adquirir habilidades nele. Adquirir habilidades nesses atributos é conhecê-los profundamente e vivê-los. Ninguém adquire habilidade numa profissão só com a teoria. Uma faculdade, para mim, não é mais que 25% de uma área. O restante do conhecimento de qualquer área está na prática, na vivência. Então nós precisamos trabalhar em nós estes atributos que eu vou daqui a pouquinho citar, né? Lembrando que os atributos que eu estou colocando são alguns. Na verdade, eu não quero assustar ninguém, mas eu imagino que são mais ou menos uns 4.000 atributos que temos que conquistar para o doutorado na arte de amar. Mas tem alguns que são essenciais para dar continuidade aos outros. Então eu peguei alguns para a gente refletir um pouco e impulsionar os demais. Porque é com esses que impulsionamos os demais. Eles não estão desligados, eles estão todos interconectados. Não dá para você ser 100%, por exemplo, paciente, sendo intolerante, não sendo humilde. Percebe? Então eles estão interconectados. Mas precisamos identificá-los para que a gente prossiga a nossa jornada e a nossa conquista. Quando se fala, por exemplo, em matemática, não se fala em tudo. Então, você começa a aprender matemática, não aprende tudo de uma vez só. Você começa a aprender os números, a tabuada, a aritmética, álgebra e assim por diante. É gradativo. Mas você precisa de algumas questões que são iniciais. Por isso eu considerei atributos essenciais. Na matemática, essencial é o número. Se você não começar pelos números, você não faz matemática. Depois você começa a pensar nas 4 operações. Depois você descobre que tem mais operações. E quem vai para a engenharia ou a área de exatas mais profunda ou matemática mais profunda, vai descobrir que tem mais ainda operações do que a gente no dia a dia, no básico, que a gente imagina. Assim é na vida. Tem alguns atributos que são essenciais. Qual seria o atributo mais importante para a gente dar continuidade à nossa caminhada? Compaixão. Não. Algo que nos impulsiona, a energia que abastece o nosso motor para caminharmos. Qual seria ele? Se você soubesse que com a morte tudo termina, o que você faria? Ia aproveitar a vida o máximo que pudesse, sem as menores preocupações. Tanto que Sócrates vai dizer, se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria um ótimo negócio para os perversos. Tem sentido? Seria um ótimo negócio para os nossos corruptos. Não? Morreu, acabou. Então você precisa entender que sobrevivemos. Para entender isso, você precisa da energia da fé. Esse é o primeiro atributo, é o mais importante. Eu digo que é o combustível que deve nos mover, é a energia que deve nos mover na direção das outras conquistas. Então a fé é preciso que a gente conquiste. Fé é algo que se conquista. Ela não nasce, ela não brota. Às vezes alguns dizem, mas essa pessoa já nasceu desde pequenininha, tinha fé, porque ela conquistou antes, em algum momento. Ninguém ganha nada, absolutamente nada, se não fizer alguma coisa para isso. Ah, mas o cara pode ganhar na Mega Sena, milhões pode, mas ele precisa jogar. Ele precisa despender um esforço para isso, né? E às vezes alguns passam a vida despendendo esforço e não ganham, né? Então é preciso que a gente faça um esforço. A fé não é diferente. E o ser humano vem conquistando a fé gradativamente desde os primórdios. Começamos lá no paganismo, depois com os judeus começamos a entender que Deus é espírito, é um ser que construiu o universo, e assim a gente vai caminhando. Depois que surgiu a pandemia, eu tinha um canal no YouTube com uma palestra. E nunca me pus mais nada lá, porque a gente está fazendo palestra aí presencial, não me preocupei, um erro meu. E quando começou a pandemia, eu resolvi pôr mais palestras lá. Até que frutificou, estamos com 133 palestras. Só procurar no YouTube, canal do YouTube, pelo meu nome, Telmo Flores dos Santos, você vai encontrar. Mas tem uma lá que eu falo da coragem da fé.
que eu não vou aprofundar aqui esse atributo fé com maiores detalhes. Lá a gente aprofunda um pouquinho a questão da coragem da fé. Então, a fé é a energia que deve nos mover. E fé nos abastecemos primordialmente encontrando o Criador. E aí, como encontrar Deus? A doutrina espírita dá algumas dicas. Pela obra se conhece o autor. Resposta à pergunta número 4 do livro de Espíritos. Pelos atributos podemos identificar o que o autor da vida espera de nós. Se temos que caminhar na direção da perfeição divina, quais são os atributos da perfeição divina? Por exemplo, Kardec vai tratar disso no capítulo 2 da obra A Gênesis, quando ele fala de Deus. E ele vai dizer racionalmente, porque ele usa a razão profundamente em toda a obra, ele vai dizer que se Deus cometer um ato de injustiça, não seria mais Deus, porque outro ser que não cometesse, este seria Deus. Ou seja, ele está querendo nos conduzir à ideia que nós vamos buscando até chegar à perfeição. A divindade tem que ser perfeita, tem que ser justa, tem que ser boa, tem que ser misericordiosa, tem que ser paciente. E Deus o é, tudo isso, e além de outros atributos. Então, nós conhecendo esses atributos da divindade, isso é encontrar o Criador pela razão, pelos atributos e pela obra, observando a obra. Quantas vezes a gente não para observar a obra divina? Quantas vezes a gente olha no espelho e vê esse corpo físico, essa máquina maravilhosa? A gente fica se preocupando se está bonito, se está feio, se está arrumado, se não está. Mas é a máquina que funciona, perfeita. A máquina mais perfeita que se tem conhecimento neste mundo. É o corpo humano. Com toda a sua complexidade. É obra divina. Então, nós precisamos encontrar o Criador pela obra. Isso se chama fé raciocinada. Não cabe mais no século XXI a fé cega. É preciso a fé raciocinada. E como é que a fé é raciocinada? Se você se perguntar por que eu creio em Deus, e você souber responder, porque eu olho a obra, porque eu reconheço os seus atributos. Se você não faz isso, você aceitou Deus porque te impuseram, de alguma razão. Faz parte do processo, sairmos da fé cega para a fé raciocinada. É a energia racional, porque encontrando Deus pela razão, uma fé raciocinada, nós estamos sabendo de Deus. Às vezes as pessoas falam, por que você crê em Deus? E eu respondo para provocar que não creio em Deus. Abusadamente eu digo que eu sei de Deus. Um pouquinho. A gente ainda não sabe tudo. Mas é para mostrar que raciocinar é saber, é conhecimento. Essa é a fé mais poderosa que pode nos encaminhar na direção do nosso futuro. Esse é o primeiro atributo. Mas se ela tem que ser raciocinada, o outro atributo é fazer uso da razão. E como nós abrimos mão do direito de pensar? Aceitamos as coisas de enxurrada, sem usar a reflexão. Usar a reflexão é usar fatos. Tem sentido ou não tem? É assim ou não é? Para a gente saber se está no caminho correto, na direção do nosso futuro, da perfeição, nós precisamos saber se as nossas ações são coerentes com o quê? Com a obra divina, com a proposta divina. Qualquer coisa que seja incoerente com Jesus, que seja incoerente com Deus, não é o caminho. Então, até para decidir o caminho, nós precisamos usar a razão. Até para fazer a coisa certa, nós precisamos usar a razão. Por isso, Paulo de Tarso vai nos dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem vai decidir o que convém e o que não convém? A razão. O que me convém na minha construção do futuro? Aí eu preciso saber o que esse futuro contém. Contém dois objetivos, né, para compor esse futuro. Nós precisamos usar razão e sentimentos. Kardec trabalha essa questão do progresso intelectual e progresso moral na pergunta 780 do Livro dos Espíritos. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual, porque a razão nós já usamos, desenvolvemos bastante, tanto observar a ciência, a tecnologia, os recursos que a gente tem hoje aí, facilitar as nossas vidas. E os imortais respondem que não lhe segue, é sua consequência, mas não lhe segue de imediato.
Isso mostra o quanto nós já desenvolvemos a inteligência, mas os sentimentos ainda estão atrasados, os valores morais ainda estão atrasados. Então Kardec pergunta, como pode a razão ser instrumento para desenvolver o lado moral, fazendo o homem compreender o bem e o mal, possa ele então discernir. É preciso usar a razão para encontrar Deus numa fé raciocinada. É preciso usar a razão para escolher os caminhos que devemos tomar. Nem tudo me convém. Como é que eu decido o que convém e o que não convém? Olhando aquilo, as lições que Deus nos mandou e me encaixando nelas. Simples assim. Principalmente Jesus. Depois precisamos um outro atributo, confiança. Se nós já começamos a entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, já entendemos que existe um Criador e que Ele está na gerência e que tudo tem um propósito, nós vamos repensar as nossas vidas de maneira diferente. O que importa de tudo é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Nós já sabemos, nós espíritas já sabemos disso. Quem somos, de onde viemos, somos espíritos, de onde viemos do mundo espiritual, estamos aqui de passagem, o que fazemos aqui, estamos de passagem, por que sofremos? E aí, por aí afora. Mas precisamos confiar nisso, porque muitas vezes nós estamos nos templos religiosos, frequentamos os templos religiosos, mas não praticamos. Por quê? Porque muitas vezes não temos a fé suficiente, não temos a confiança. Se não temos a fé suficiente, não confiamos no Criador. Se não confiamos no Criador, a dúvida é um grande empecilho para o ser humano caminhar. Então é preciso que tenhamos fé. Acreditemos em Deus, em nós. Acreditemos que somos o investimento do Criador. Quando a nossa confiança chegar no nível da convicção de que somos investimento de Deus, precisamos de outra coisa. Nós somos o investimento do Senhor do Universo. Precisa de outra coisa. O que nos falta é esta confiança. Então a fé deve nos conduzir também para a confiança. Por isso a fé raciocinada abastece a razão e abastece a confiança. A confiança que nenhuma das ovelhas do Cristo se perderá. Só esta passagem já mata uma outra coisa que é o nosso temor, às vezes até da morte. De inferno. Né? Muitos de nós ainda temos medo de ir para o inferno. Quem aqui quer ir para o céu? Pode levantar a mão, viu? Não tem problema. Quem quer ir para o céu? Né? Não vai. Ninguém vai para o céu. Não é um local. É um estado de alma. E quem não gostaria de ir para o inferno? Também não vai, porque não é um local, é um estado da alma. E quantos de nós vivemos no inferno? Pelas nossas perturbações. O céu é um estado de consciência pelas nossas conquistas. Quem cumpre a lei está em paz com a consciência, que é o tribunal divino. Quem não cumpre a lei está com medo do oficial de justiça. Né? Já imaginou o oficial de justiça aí, a Polícia Federal atrás da gente? Tem muita gente com medo do oficial de justiça aí. Muita gente com medo do oficial de justiça, por quê? Cometeu alguma besteira. E da justiça divina? Temos que ter medo? Não. Temos que ter confiança na justiça divina e fazermos a nossa parte. Para quê? Para que não estejamos em desacordo com a justiça. Simples assim. Se eu não descumpro a lei, eu não tenho medo do tribunal, da polícia. Tem? Alguém tem medo? Quem cumpre a lei? Do tribunal humano? Do tribunal humano a gente pode até fugir no Brasil, até bem comum, né? A gente fugir, faz uma plástica. Tem alguns até que fogem para a Itália, né? Para fugir dos tribunais. Mas da justiça divina não tem como, é na consciência. Vamos estar sempre com a nossa consciência, não tem por onde. Deus não precisa punir. Ele pôs o tribunal à nossa disposição. Deu-nos o livre-arbítrio, que é o direito de fazer o que quisermos, mas atrelou junto as consequências. Percebe? A gente não olha, claro, Deus é a sabedoria máxima, né? Mas a gente não para pensar. Olha a beleza da obra divina, eu te dou o direito de fazer o que você quiser.
Você vai colher o que você plantar. Justo ou não? Isso é justiça. É perfeita. Simples assim. Então eu preciso confiar de que eu tenho um futuro. De que nosso futuro está aí à nossa disposição. Depende de nós. A gente fica esperando milagres. Como ainda adoramos milagres, inclusive nas casas de espírito. A gente fica esperando soluções dos espíritos, né? Que eles nos deem as respostas, que eles nos ofereçam tudo o que precisamos. Não. A responsabilidade é nossa. Então temos que confiar no Criador pelos seus propósitos, confiar de que nenhuma das suas ovelhas se perderia, como disse Jesus, portanto mata o inferno. Mas também mata a ideia de céu, porque muitos acreditam que ir para o céu é ficar eternamente contemplando o Criador. Alguns acreditam nisso. Gente, se eu tiver que para ir para o céu, ficar olhando para Deus, a eternidade é o inferno. Por quê? Porque é ociosidade, não é Deus que é bonito, é feio, não é isso. Não é blasfêmia, é ociosidade. Alguém aguenta a ociosidade? Pouquíssimos aqui neste mundo aguentam ficar sem fazer nada. Essa pandemia, que ficamos em casa, às vezes meio isolados, sem muita atividade, mostra isso para muitas pessoas, leva até angústia, depressão e coisas desse jeito. Então precisamos confiar no Criador e confiar em nós, que nós vamos chegar a este futuro proposto por Jesus. Nós vamos chegar à perfeição, nenhuma das suas ovelhas se perderá. Eu tendo esta confiança, eu vou caminhar atrás. Você acha que alguém que não acredita capaz de passar no vestibular vai fazer o vestibular? Não vai. Tem que pagar taxa, né? Fica caro, fica complicado. É melhor não fazer, não vou passar mesmo. Eu preciso confiar que eu sou capaz. Então nós precisamos confiar que somos o investimento de Deus. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Às vezes nós queremos tudo para hoje, né? Para ontem. Não tem, é um processo. A perfeição que devemos conquistar não é um episódio, é um processo. Porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza, confiança de chegar ao objetivo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então aí já tratamos fé, razão e confiança. Mas se temos que caminhar na direção do nosso objetivo, o que a gente precisa ter mais? A vontade de caminhar na direção. Eu às vezes dizia para as pessoas, até na família mesmo, as pessoas diziam, eu quero parar de fumar, mas não consigo. Eu dizia, você não quer parar de fumar, se quisesse, você parava. Aí depois, quando estudei o livro Genealogia do Espírito, de Humberto Schubert Coelho, filho da Sueli Caldas Schubert, foi orador espírita, ela desencarnou agora no passado, né? Sueli desencarnou, foi para o mundo espiritual, deve estar trabalhando por lá. E o filho dela é um filósofo e escreveu o livro, a Genealogia do Espírito. E aí ele vai fazer uma diferenciação. Separar a vontade do querer. Eu achei fantástico. Querer é o pedido da razão para a vontade. Então, eu quero parar de fumar. Aí eu peço para a vontade, mando um pedido para ela, eu quero parar de fumar. A vontade atende ou não. Eu quero melhorar, transformar a mim mesmo, tirar o homem velho e colocar o homem novo. Eu quero travar uma luta contra as minhas imperfeições e vencê-las. Eu quero. Quantos de nós sai de uma palestra, sai de um culto ou coisa desse jeito? Não, agora eu vou mudar. Trazendo para o dia a dia. Quantos de nós às vezes, vou emagrecer a partir de segunda-feira. Aí chega segunda-feira, então eu quero. Mas a vontade não corresponde. Então, diz o autor, pedido pode ser satisfeito ou não. Quando a vontade decide satisfazer o querer, operam-se maravilhas. Então não basta querer, é preciso acionar a vontade. E aí ele vai dizer uma outra coisa que diferencia isso aí, o desejo, ao contrário do querer, é o pedido das sensações para a vontade.
Enquanto o querer é pensado, é a razão pedindo, né? Através da razão que se pede, o desejar é manifestação dos sentidos. E pela pouca fé, se tivéssemos mais fé, nós não daríamos tanto ouvido aos nossos sentidos, às nossas paixões, aos nossos instintos primitivos. Mas pela pouca fé, a incerteza de que eu vou chegar num futuro melhor, o que é que eu faço? Pelo sim, pelo não, acendo uma vela para o santo, outra para o capeta. Ou seja, atendo os desejos, atendo os sentidos, atendo as paixões. E o que mais a vontade atende? Então eu peço a vontade, o querer, através da razão, eu peço a vontade que ela atenda, mas ela não atende, porque eu dou prioridade aos desejos e a vontade atende os desejos. E aí eu me perco. Então, com todos os recursos que já temos, o Evangelho há 2000 anos, e tantos emissários que Deus nos mandou para auxiliar neste processo, nós ainda estamos gatinhando. Entramos nos templos religiosos. 90% do brasileiro está nos templos. Independente do tempo. Todos os templos têm propostas boas, né? Claro que todos os templos, todas as filosofias também têm pessoas lá dentro que são equivocadas. Mas não podemos culpar a filosofia por conta dos incautos, dos imperfeitos. Porque somos imperfeitos. Certa feita, o cidadão chegou para o Chico e disse: Chico, eu sou médium, preciso trabalhar. Aí o Chico disse: não, preciso de um centro espírita, o que você me indica? Ah, tem lá o centro tal. Aí o cidadão disse: não, mas aquele lá tem a Dona Maria, que eu não gosto dela. Ah, então tem... Ele foi citando, eu não lembro os nomes das pessoas, mas citou: ah, naquele lá tem o seu João, que ele é autoritário, o centro é dele e ele faz o que quer. Não dá. E o Chico foi citando aí 3, 4 centros espíritas para o cara ver se achava um que servia para ele. Até que Emmanuel cansou, diz: Chico, avisa esse cidadão quando encontrar um centro espírita formado só por anjos, eu aviso ele. Nós não temos que me preocupar com os outros. Se eu sou católico, não tem que me preocupar com o padre, se o padre é bom, se não é, se o padre... Não, o bom seria que ele cumprisse o que ele prega. Mas se ele não faz... Ah, o presidente da Casa Espírita... ou palestrante, não. Eu tenho que preocupar comigo, não é? Com os outros. Porque o único ser no mundo que eu transformo sou eu. Não transformo mais ninguém. Compartilhamos informações, trocamos aprendizados, estudamos juntos, principalmente na sala de aula dessa escola Terra, a sala de aula chamada Lar. Ali estão as grandes experiências, as grandes lições. Na sociedade a gente tem algumas lições também, mas principalmente na sala de aula Lar. Ali estão as principais lições que devemos levar para a sociedade. Aqui estão grandes lições que nós buscamos, que levamos para a sociedade e para o ambiente familiar. Mas a sala de aula é o lar. Falando da vontade, Consolador, pergunta 254. Chico e uma equipe formularam perguntas e Emmanuel respondeu mediunicamente, através da mediunidade de Chico. Essa obra tem, não lembro quantas perguntas. E ele vai falar o que é paciência e como adquiri-la. É para que nos edifiquemos nessa claridade divina, facilista, educar a vontade. Educar a vontade para quê? Para que ela não dê ouvidos às paixões apenas. Algumas paixões são necessárias para a vida, mas não pode ser a vida. Não é isso? Então precisamos educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares, que nos acompanham através das vidas sucessivas, quais sejam as de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores. A culpa são os outros, quando o mal reside em nós mesmos. Eu só transformo a mim mesmo. Eu tenho que corrigir os meus defeitos. Eu não corrijo o defeito e nem tenho essa pretensão de você. Não dou conta dos meus, vou querer corrigir o defeito dos outros. Não dou conta. E nem é esse o propósito. Mas a gente fica arrumando culpados para as coisas que acontecem. Tem um ditado que diz: a injustiça existe, mas o injustiçado não. Parece meio complexo. Ou seja, se houvesse algum
Quem cometeu um ato de injustiça tem uma conta para acertar por isso. Mas quem recebeu o ato de injustiça está acertando uma conta. É por isso que o Chico dizia, né? O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Percebe? Por quê? Porque eu não ando. Eu atraso minha vida. Então é preciso que a gente adquira a paciência de educar a nossa vontade, para que ela atenda ao querer, para que ela escolha o que convém e o que não convém deixe de lado. Isso é educar a vontade, para que a vontade atenda o querer, através da razão. Foi o texto de lemos há pouco a respeito da razão, de Humberto Schubert Coelho. Então é preciso que a gente tenha vontade. Foram anotando aí? Depois está gravado, tá? Depois a gente põe no canal da casa, por enquanto eu estou gravando no meu canal do Facebook. O quinto atributo que precisamos: coragem. Coragem. Se o desafio, citei há pouco, da humanidade hoje, para fazer a transformação que precisa, e para que a humanidade mude, é preciso que cada um de nós mudemos. O desafio hoje é olhar para as nossas imperfeições. Se eu preciso travar uma luta contra as minhas próprias imperfeições, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, a gente precisa travar, reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Não é pela perfeição já atingida. Quem atingiu a perfeição é um Cristo, é um anjo, está aí dirigindo mundos. Nós estamos na luta contra as nossas imperfeições, por isso a guerra que Jesus propõe. Trouxe a espada para vencer, para travarmos essa luta. Então precisa de coragem. Precisa de coragem para quê? Para olhar para as imperfeições. Se eu tenho que travar uma luta contra as minhas imperfeições, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber quais são elas. E para eu saber quais são as minhas imperfeições, eu preciso olhar para mim, para elas. Mas é muito fácil olhar para os outros e encontrar as imperfeições dos outros. Mas não resolve nada. Pode até resolver para que aquilo que eles estão cometendo de equívoco eu não cometa. Mas eu não sou juiz de ninguém. Ninguém é juiz de ninguém. E a medida que eu medir para os outros será medida para mim. Então, até com o julgamento nós temos que tomar cuidado. Então, eu preciso entabular em mim a coragem de olhar para mim. E aí temos lá uma receita de Santo Agostinho, respondendo à pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, falando de como olharmos para nós, o autoconhecimento. Se o autoconhecimento é o caminho para encontrarmos as imperfeições que precisamos mudar, é preciso coragem para olhar para as nossas próprias imperfeições. Para mim, com todos os recursos que Deus já mandou, este é o grande desafio da humanidade para mudar o mundo, mudando a cada um. O mundo só será melhor quando todos nós mudarmos a nós mesmos. E se querem saber como é que o mundo ficará, Emmanuel, no livro Pão Nosso, item 41, no futuro, ele vai falar como seria este futuro. No livro Pão Nosso. Uma rápida palhinha, depois vocês podem olhar nessa obra, que também é importante que a gente vá buscando também ampliar as respostas. As palestras só dão uma provocada, né? Nada mais. O resto a gente tem que buscar, até o conhecimento, temos que buscar. Ele vai dizer que quando nós atingirmos a compreensão plena e mudarmos as nossas atitudes, eu estou interpretando, os textos não são nestas palavras, não precisaremos mais de judiciário, não precisaremos mais de tribunais, não precisamos mais de polícia. Dá para a gente imaginar isso hoje? Ainda não. Por quê? Porque imagina, quando todos nós nos amarmos como irmãos, eu preciso de leis humanas. A lei humana vai evoluindo até chegar à lei do amor, a lei de Deus.
Quando eu chegar nesse nível, eu não preciso mais de leis humanas. E se nos amamos, não preciso mais nada para estabelecer critérios para as nossas relações. Porque as leis estabelecem critérios para as nossas relações. Não é isso? As leis humanas é isso. Critérios para as nossas relações. Para melhorar as nossas relações, para evitar conflitos. Mas quando nos amarmos, a lei do amor é autossuficiente. Será que Jesus precisaria da justiça humana para alguma coisa? E a justiça humana abusou dele, crucificou. Então, nós precisamos de coragem para olhar para as nossas imperfeições e fazermos as transformações necessárias em nós. Podemos contribuir com os outros, olhar para os outros e ver os erros para que a gente não repita. Diz Confúcio, filósofo chinês, conhecido no Ocidente como Confúcio, eu nem lembro como é que é o nome dele lá em chinês. Ele diz que tem 3 formas de aprender. A primeira delas, pela reflexão, é mais sábio. A segunda, pela imitação. Alguém já fez uma besteira, já botou a mão na chapa quente, eu não vou pôr. Não é isso? Alguém já pôs o dedo na tomada, não foi muito agradável, também não vou fazer. Pela imitação, é mais fácil de aprender. A terceira, pela própria experiência. Por qual maneira nós estamos escolhendo aprender. É só olhar o que as experiências estão nos provocando. Então, sobre este olhar para os outros, eu sugiro a leitura do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus últimos 3 ou 4 itens, aonde Kardec formula, é muito raro, perguntas no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nesse capítulo, no finalzinho, tem 3 ou 4 perguntas falando sobre a crítica, sobre olhar os defeitos dos outros, e São Luís deixa ali lindas lições para nós observarmos. Então é preciso coragem. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção em si mesmo. A alma sem coragem de avançar 100 passos não caminhará 20.000. Vinha de Luz, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Essa coragem para vencer as nossas imperfeições. É preciso coragem para usar a espada trazida por Jesus, simbólica, para lutar contra as nossas imperfeições. Mas a gente até tem vontade de mudar, a gente até começa a mudar, a gente até dá uma olhadinha para as nossas imperfeições, mas não tem disciplina. Disciplina é um ponto fundamental. Se não me engano, foi Emmanuel que disse para o Chico, né, me veio na memória agora, que ele precisava de 3 atributos para cumprir as tarefas dele. Ele disse: primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Primeiro, disciplina. Por que a gente começa, por exemplo, uma dieta para emagrecer? Por exemplo, que é mais comum no nosso dia a dia, a gente vai fazendo isso. Por que a gente não cumpre? Porque não tem disciplina. Não adianta olhar para as minhas imperfeições e não ter disciplina para buscar a mudança. Então eu preciso de disciplina. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios, capítulo 3, item 11 e 12. Quantas vezes nós reclamamos das disciplinas, das cobranças, das exigências dos nossos pais? E antigamente era na base da psicologia, né? Chinelo, a cinta. Lá no Rio Grande do Sul, que é um estado um pouco mais pecuarista ou coisas desse gênero, tinha um tal de relho, rebenque, né? Que era... Hoje a gente já tem outras técnicas, tá? Que talvez facilite um pouco e evite essa violência. A minha mãe era bastante nervosa, e eu acho que eu apanhei todos os dias, só para não perder o costume, né? Fiquei magoado, traumatizado. Estabeleceu limites. Quem ama estabelece limites, não importa, eles usavam esses psicólogos para nos orientar.
para dominar as nossas perturbações psicológicas, né? Não era, o psicólogo era esse tipo de equipamento. O psicólogo, no caso, era uma vara fina. Uma varinha, dita vara de marmelo também, era boa, peladinha. Uma vez a minha mãe sentou numa cama assim, chamou eu e meu irmão. Eu sou mais velho, meu irmão é o seguinte, veio estudar. Pegou um caderno, pois ela nunca nos chamava para estudar. Não tinha esse hábito. A gente ficou meio desconfiado na porta, assim, a cama lá à direita, ela sentada, nos chamou lá. Aí eu vi embaixo da cama uma vara. E eu disse, para que essa vara? E ela ficou brava, levantou, pegou a vara. Eu consegui correr para o mato. Meu irmão ainda levou uma varada. Porque ela não conseguia pegar, gente, já estava um pouquinho grande, né? Às vezes ela pegava à noite, né? Era a disciplina. Ah, mas eu não sou a favor da violência, é claro, né? Hoje já temos outros recursos. Mas não tenho nenhum trauma. E sabendo as tendências internas, eu agradeço a ela as surras que levei. Não tenho nenhum trauma sobre isso. Então precisamos de disciplina. Deus nos disciplina. É por isso que Provérbios está nos dizendo, em Provérbios, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Como é que Ele nos disciplina? Às vezes é uma dor aqui, uma dor acolá, e assim por diante. Não é isso? Uma mãe com a vara fina. Uma mãe com a vara fina pode ser um ser disciplinador, verdade. A renovação interior, poda moral, exige disciplina e sacrifício para lograr o êxito que se pretende colimar. Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco e Leis Morais da Vida, a obra. Portanto, a renovação íntima exige uma poda, exige um controle, exige direcionar rumos. E este é um dos papéis dos pais no processo educativo. Pais que não são exigentes, não estabelecem limites, não amam. Dá muito trabalho. É preciso um amor exigente. A responsabilidade é grande. Deus não vai nos perguntar: que fizeste dos teus filhos? Não, Ele vai perguntar: que fizeste dos meus filhos que eu te confiei. Nós temos uma responsabilidade com Deus. Pode ser que com todo o cuidado que a gente faça, eles ainda se desencaminhem. Mas seria pior se a gente não tivesse tomado cuidado. Mas se a gente fez, estamos livres da responsabilidade dos caminhos que eles tomaram. Mas se a gente ajudou os caminhos perturbadores, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Sétimo atributo. A gente precisa de perseverança, dar continuidade além da disciplina para fazer valer, estabelecer as rotinas, cumprir as rotinas, os compromissos, os projetos. A gente faz tantos projetos e não cumpre muitas vezes por falta de disciplina. Mas na primeira queda, na primeira dificuldade, primeiro fracasso, a gente desiste. É isso? Não, precisamos perseverar, vamos errar. Todo mundo aqui já, quando estudou, aprendeu a tabuada, né? Ninguém fez assim, ninguém sabe a tabuada. Não se preocupe, eu não vou fazer perguntas não sobre a tabuada, não se assuste. Tá? Você aprendeu tabuada no primeiro dia de aula que o professor ensinou? Precisou fazer o quê? Um caderno inteiro ou mais de exercícios. Caligrafia. Bom, caligrafia não posso nem falar. Meu pai botava fazer um monte de caderno de caligrafia para ver se a minha letra melhorava, e dos filhos, só foram 6. Acho que a maior frustração do meu pai era a letra dos filhos. Ele tinha uma letra perfeita. Você escrevesse 10 páginas, você medisse o A na primeira página e o A na última página, tinha o mesmo tamanho. Perfeita. E tinha aquelas letras antigas, tipo de cartorário. Meu pai não era cartorário, mas tinha aquela letra antiga que tinha aquele rabinho, né? Aqueles negócios. Era a letra de cartorário, de escriturário. Eu acho que a maior frustração dele é que os filhos nenhum dos 6 temos letra decente. Às vezes nem eu consigo ler minha letra. Mas ele tentou. Ele fez o esforço dele, o compromisso dele ele fez. Não sei quantos cadernos de caligrafia eu tive que fazer.
exercitar. Às vezes não dá certo, na próxima encarnação eu melhoro a letra, com certeza. Então é preciso perseverar, insistir. Meu pai insistiu com todos os filhos. Ele perseverou na tentativa de ser pelo menos um tenha a letra parecida com a minha. Precisamos perseverar na luta contra as nossas imperfeições. Vamos cair? Vamos. Vamos errar? Vamos. Não se adquire perfeição do dia para a noite, com milagres. Se adquire perfeição trabalhando as nossas imperfeições. Travando luta contra as nossas imperfeições, contra as nossas más inclinações, como propõe o Evangelho segundo o Espiritismo. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, a fé. Com trabalho e vigilância até a vitória final. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Ou seja, está nos convidando a perseverar, a insistir, a dar continuidade. Tudo o que conquistamos, nós conquistamos porque perseveramos. Não? Uma profissão, qualquer coisa. No dia a dia, a gente conquistou assim. E, finalmente, nos atributos essenciais que eu coloquei, eu elenquei 8, tem mais, temos 4.000, mas esses são essenciais no meu entendimento, naquilo que eu tenho acompanhado nos estudos que a gente faz, né? É humildade. As duas chagas da humanidade é orgulho e egoísmo. Essa dupla faz o resto do estrago. Para o orgulho, nós precisamos do amor. Para o orgulho, não, para o egoísmo, nós precisamos colocar no lugar o amor. Colocar as ações no bem. Exercitar as ações no bem para vencer o egoísmo. É o antídoto que Jesus nos trouxe para o egoísmo. E o outro antídoto é a humildade, para vencer o orgulho. Esses dois são os principais carros-chefes, inimigos a serem vencidos nessa batalha conosco mesmo. Vencer egoísmo e orgulho. O amor, a caridade. Por isso Jesus condiciona o reino dos céus à caridade, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai intitular esse capítulo Fora da Caridade, não há salvação. Mas ninguém é caridoso, ninguém é paciente, ninguém é tolerante sem humildade. É preciso humildade. Então, a humildade é um outro atributo que eu considero dos principais. Cumpre não confundir a fé com presunção. Aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos chamando a atenção, que às vezes a gente tem fé e acha que os outros estão no caminho equivocado. Cada um é responsável por si, para conquistar a energia da fé e para aplicar essa energia. Então, cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga para a humildade, se caminha para a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Muitas vezes a gente acha que já é o máximo, né? Já tenho a porta aberta do céu. Vou ter uma surpresa. Até por isso, vou achar que eu já estou na porta do céu, ao desencarnar, ao morrer. Só por aí a porta já está fechada e não abre para mim. Né? Simbolicamente esse céu. Porque está faltando conquistar o atributo da humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Nada podemos sem Deus. Isso é muito claro para mim. Tudo provém de Deus. Eu costumo dizer que eu não tenho nada meu. Tudo Deus me possibilitou. Até qualquer conhecimento. Ele me possibilitou a oportunidade de saber ler. Ele me possibilitou a oportunidade, botou pessoas na minha vida que fizeram, desde criança, ter o prazer da leitura. Eu leio 4, 5 livros por mês. E os livros nos auxiliam a adquirir conhecimentos, a viajar.
Mas é preciso consolidar esse conhecimento através da prática. Então, tudo provém de Deus. Tudo provém do amor divino. Para nós, na forma de misericórdia. Porque nós não temos crédito com Deus. Eu costumo dizer que nós nunca teremos crédito com Deus. Mas poderemos corresponder à sua expectativa e sermos gratos pelo que Ele nos ofereceu, cumprindo os seus propósitos. A tarefa nesta casa, em qualquer casa religiosa, principalmente cristã, não é nossa. Somos aprendizes, a tarefa como um todo é do Cristo. E a Ele devemos a oportunidade. Eu até brinco às vezes que se Cristo fosse exigente, eu não teria emprego. Como Ele não é muito exigente, Ele nos oportuniza para aprendermos. Porque para eu estar aqui falando, primeiro eu preciso ser corajoso e ousado, né? Segundo, sou o primeiro a aprender. Então, é uma oportunidade de aprendizado estar aqui. Não tem mérito nenhum que não seja a minha disposição. E fora disso, ter essa disposição, o próprio Criador me propiciou este entendimento. Tudo provém de Deus. Então, isso eu coloquei alguns atributos para a nossa reflexão. Começamos pela fé. Deixa eu colocar a razão, confiança, vontade, coragem, disciplina, perseverança e humildade. Tem mais. Mas essas devem ser os carros-chefes das nossas atitudes para a mudança de comportamento. Esses são os atributos e virtudes que precisamos para acelerar a conquista das demais virtudes e chegarmos mais rapidamente ao objetivo final, a perfeição. Tudo isso não depende de ninguém. Todos esses atributos que eu coloquei aqui não dependem de terceiros. E nem poderiam depender de terceiros, senão nós estamos complicados. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Porque a responsabilidade, o compromisso é nosso. O que estamos fazendo das oportunidades que Deus nos oferece? Quantas anda a nossa fé? A quantas anda a nossa coragem de olhar para as nossas imperfeições? Como é que anda a nossa vontade de mudar? Como é que anda a nossa humildade em saber que dependemos de Deus e dependemos das pessoas nas convivências para o aprendizado? Tudo recebemos do Criador. Como é que anda o nosso entendimento? Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado também aos internautas que estão nos acompanhando. Tem até gente de Florianópolis aqui colocando mensagem. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. Muito obrigado.